Mais uma vez, cumprimento a todos com um bom dia. Que todos sejam recompensados, abençoados e fortalecidos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto discorremos um pouquinho mais sobre o nosso ensinamento deixado pelo nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. E lembrando que em todo o tempo Deus deixou pessoas para pregar, para ensinar, para redarguir e para chamar o povo de volta ao caminho correto. Sempre quando acontece qualquer coisa, o povo está tendente a afastar-se daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo e correto. Mas Deus sempre prepara um meio para que as pessoas possam encontrar de volta o caminho correto. Entre as pessoas que mexem com linhas, usava-se antigamente, encontrou o fio da meada. Vocês que já trabalharam com isso, outros que trabalham, sabem o que esse ditado significa. Encontrou o fio da meada. Estava difícil, mas aí quando encontra o fio da meada, então dá-se um refrigério por dentro. Agora eu consigo prosseguir. Bem, então nós queremos ver um pouquinho sobre conselho. Dar conselho é bom. Tem um outro ditado popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas muito melhor do que dar o conselho é dar um exemplo de vida. O exemplo de vida é muito mais superior do que o conselho dado por palavras. Na vida, a gente percebe uma coisa, se você observar, você talvez possa ver isto, ou talvez somente eu percebi, em relação a casamento. Às vezes um rapaz se enamora de uma moça, ou até vice-versa, e os pais já maduros, e se acham mais experientes, e na verdade deveriam ser. Mas se algum fica viúvo, normalmente quando eles casam pela segunda vez, eles casam piores do que o filho, casam pior do que na primeira vez, normalmente. Principalmente quando está já mais velho. Deveria casar melhor, mas no entanto, na realidade, o exemplo que deixam é que casam pior. E quando o filho foi casar, ele disse que tinha mais experiência, mais sabedoria e sabia as coisas. Mas se for ele para casar outra vez, você observe, na maioria das vezes, ele faz pior do que o filho. Por quê? Aquela experiência ele não coloca em prática na sua vida. Seus olhos voltam para alguém, não importa mais a sua experiência, ele não vê. Então nós encontramos que nem sempre dos mais velhos é a sabedoria. Nós encontramos isso no livro de Jó, quando Eliú, ele esperou os mais velhos falarem, e os mais velhos acusavam Jó, mas não conseguiam, mesmo não vendo meios, não vendo pecado em Jó, o condenava. Então nós encontramos
no capítulo 32 do livro de Jó, que a partir do verso 4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. É bom a gente ouvir o conselho dos mais velhos. Tem o que ouvir dos mais velhos, mas nem sempre os mais velhos vão estar com a verdade. Então nós recebemos um conselho há pouco tempo atrás. Eu amo receber conselho. Mas você tem que examinar o conselho também. Não é só porque a pessoa tem mais idade ou mais tempo no ministério que ele vai falar a coisa correta. Vejam, Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Então nós encontramos isso nas Escrituras e mostra que isto é uma prática, uma realidade na vida. Não é somente porque a pessoa é de mais idade que quer dizer que ele é mais sábio e que suas respostas, que as suas palestras, que as suas falas devem ser aceitadas como sábias. Então que Deus, por que isso? É por causa do exemplo dado. Então se fala uma coisa e vive outra. Então a gente olha no exemplo deixado. Chegam a dizer assim: faça o que eu mando e não olhe o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não olhe o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Por quê? O exemplo deixado, ele é maior do que as palavras deixadas. Mas Jesus não foi assim. Jesus, ele ensinava e Jesus praticava. Então, às vezes, nós encontramos pessoas se justificando, praticando escândalos terríveis e querendo se justificar falando que Jesus era uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço, o próprio Jesus era. Então eles se justificam para cometerem escândalos, pregarem uma coisa, ensinarem uma coisa e viverem outras. E então esquecem e cobram dos outros, de pessoas, porque elas são noviças, quando na verdade eles deveriam ser um exemplo de vida e não de pregação. Jesus, nós já falamos isso em Atos dos Apóstolos, quando Lucas foi escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo você vai encontrar ele falando isso. Ele fez o primeiro tratado e se inteirou de tudo quanto Jesus não só ensinava, mas também praticava. Agora, Jesus deve ser o nosso exemplo.
Meu irmão, minha irmã, se tem uma outra pessoa que você vai se espelhar para ser seu exemplo de vida fora da Bíblia Sagrada, você está um pouco equivocado em relação ao Evangelho de Jesus. Então as pessoas se justificam, praticam escândalos e dizem que Jesus foi uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço. Mas qual que foi o escândalo de Jesus? O escândalo era justamente trazer a verdade para o povo. O escândalo de Jesus que eles encontravam nele era não praticar, não trazer consigo os frutos da carne, mas trazer uma total obediência a Deus. E aqueles homens então se escandalizavam nele, não é porque ele adulterava, prostituía, mentia, enganava, mas não era isso. O maior escândalo de Jesus foi o escândalo da cruz. Jesus não praticava frutos da carne, frutos pecaminosos. O seu escândalo foi a sua morte, pendurado numa cruz, tomando a minha e a tua maldição. Porque Deuteronômio 21, 23 diz que é maldição a cruz. Estar pendurado numa cruz era maldição. Não poderia nem ficar na cruz. Agora, Jesus tomou a minha maldição, tomou a sua maldição e foi pendurado na cruz. Por mim, por ti e por nós. E hoje? E esse Jesus que tomou os meus pecados sobre si, derramou o seu sangue, entregou a sua vida por causa de mim? Como eu devo tratá-lo? Nós encontramos que nós devemos imitar ele. Ele deve ser a nossa imitação. Veja Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Em cheiro suave. Então este é o exemplo deixado para que nós possamos imitar. São Paulo também chegou a dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não só pregador, mas imitador. Não só pregar sobre Cristo, sobre os apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, mas ser um exemplo vivo. Ser um exemplo vivo disto, no seu porte, na sua vida, no seu comportamento. Agora, esse Jesus que foi desprezado, morreu na cruz por nós, hoje, o que damos a ele? Será que não estamos desprezando-o por homens amantes de si mesmos, dando a ele o segundo, terceiro ou quarto lugar? Vejam, meus irmãos, os perseguidores da verdade, porque não conseguem enxergar a verdade, eles só deixarão de ser perseguidores quando acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, o grande Saulo, mas quando ele teve um encontro com a luz verdadeira, com o Cristo real, não um substituto de Cristo, não uma mensagem substituta da Bíblia, mas o próprio Deus original se encontrou com ele. Então, de repente, eles falaram: aquele que nos perseguia agora anuncia Cristo. Puxa, o que é isto?
Deus faz a obra no tempo e na hora certa. Então os perseguidores deixarão de perseguir quando encontrarem com o mesmo que Saulo encontrou. Então a sua vida vai ser mudada, os seus sentimentos serão mudados, os seus pensamentos serão mudados. Você então descobrirá que você não precisa ser inimigo de ninguém. Você descobrirá que você não precisa de ser amado por ninguém. Você primeiro vai amar todas as pessoas. Ó, meus amados irmãos, procuremos isso, sermos imitadores de Cristo, sermos imitadores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deixou para que nós pudéssemos viver por Ele agora, porque Ele viveu por nós, Ele entregou a sua vida por nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda esta graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.